Olá, o tema da nossa aula hoje é um tema que eu sou apaixonada. Emergência espiritual. Já ouviu falar nesse termo, emergência espiritual ou crise de emergência espiritual? Então, este foi um conceito criado por um psiquiatra tcheco, Stanislav Grof. E quando ele criou esse conceito, ele foi totalmente inovador, né? Então, ele traz, na verdade, a visão que a gente tem exclusivamente patológica do transtorno bipolar, né? Ele amplia essa forma da gente visualizar o que essa pessoa que está num processo de mania pode estar passando, tá? Na minha experiência, o que eu vivi, eu considero que foram crises de emergência espiritual. Então, eu tive 3 experiências, 2018, 2019 e 2020, e para mim foi tudo parte de uma coisa só, né? Ainda que segmentada aí nos diferentes anos, e todas elas quase que na mesma época, né? A primeira, em 2018, iniciou em julho, depois 2019 em abril, mais ou menos, e 2020 mesma coisa, por abril. O que é isso? A emergência espiritual é um despertar de uma forma avassaladora. Enquanto que a emergência espiritual é um processo gradual em que a gente vai aumentando a consciência sobre as coisas, vai se conectando mais de uma forma gradativa por meio de conhecimento, a crise de emergência espiritual ela vem muitas vezes por um gatilho, né, por algo forte que acontece na sua vida, e aí você tem um despertar com o qual você não consegue lidar, né? Então a sensação é que são partes que acabam se separando aí, e para você integrar, você precisa de muita ajuda, de muito conhecimento, e essa integração pode levar anos, tá? Vou ler para você a definição do que é a emergência espiritual. Então, é a evolução de uma pessoa para um modo de ser mais maduro, que envolve uma ótima, é ótimo, né? Eu lendo aqui, uma ótima saúde emocional e psicossomática, maior liberdade de escolha pessoal e uma sensação de ligação profunda com as outras pessoas, com a natureza e com o cosmos. De fato, é isso. Você experimenta como se você fizesse assim, ó, sabe, tivesse um véu na sua frente e você tirasse ele e tudo você começasse a ver por uma ótica diferente, só que você não está preparado para aquilo, né? Então pode ser muito desafiador. E aí, muitas vezes, isso é confundido com as crises de mania, né, do transtorno bipolar, ou é a mesma coisa, ou, enfim. Aqui, você pouco vai me ver preocupada em dar um nome ou outro, tá? Mas o que eu quero deixar aqui de mensagem para você é que vamos parar de achar que é simplesmente uma patologia, que algo está errado comigo. Não, você está sendo presenteado com uma abertura. Tá? É claro que precisa cuidar, a gente não está negando a necessidade em determinados momentos de tomar a medicação. Do ponto de vista da ciência, esse medicamento ele é para o resto da vida. Né? Aí vai depender muito da sua crença, ou de que caminho você quer seguir. Tá? Compartilhando com você, eu tomo medicamento hoje, eu tomo estabilizador de humor, e eu pretendo a longo prazo deixar de tomar. Mas de que forma eu vou fazer isso? De uma forma muito consciente, encontrando um psiquiatra, uma psiquiatra, que me dê a mão e fale, vamos juntos, né, nessa caminhada aí, eu te asseguro que você vai ter todo o apoio, todo o suporte que você precisa para deixar esse medicamento, ou não, posso ver lá na frente que não é algo possível, tá? Mas é uma vontade que eu tenho. Simplesmente, o convite é para a gente abrir mais a nossa cabeça, porque se a gente fica com uma visão somente da medicina, a gente perde o mundo de possibilidades que essa visão da emergência espiritual pode trazer, né? Que é quando eu trago para você aquela visão do lado espiritual. A gente não trouxe na outra aula da bipolaridade que isso daqui é a visão da medicina, o científico, o mental. Agora a gente vai olhar para o lado espiritual. E a emergência espiritual, ela vem para que você possa ter uma vida mais significativa, uma vida melhor, é quando você consegue voltar um pouco para a sua essência. Né? Você já se sentiu desconectado? Né? Parece que você vai ficando longe daquilo que você era, daquilo que você gostaria de ser, por uma série de coisas que foram acontecendo ao longo da sua vida. E aí, a vida fala assim, sabe o que nós vamos fazer? Vamos voltar aqui para o seu centro, né? Esse daqui é a sua essência, essa é você, olha para isso. Só que isso vem de uma maneira muito desordenada.
e por isso que é tão desafiador. Quando eu passei por esse processo, assim, a sensação de que nada é por acaso, de que uma folha caía porque ela tinha que cair e isso estava conectado com várias outras coisas. Eu tive experiências de viver em 2 dimensões, aí meio que ao mesmo tempo, né? Então, assim, são experiências anômalas, que a gente chama, que a gente vive, mas é para um despertar, né? Vem para o nosso bem. Então, a partir dessas experiências que eu tive, claro, tive muitos desafios, mas eu pude entrar, mergulhar nesse mundo que eu não conhecia nada. E eu me voltei para mim, né, e fui buscar o que estava aqui dentro, né? E o que emergiu foi isso, foi uma pessoa interessada, muito interessada. Ela nunca deixou de estar aqui, né? Mas eu me vi totalmente voltada para o lado terapêutico e aí não só voltada para mim, não só para o meu processo, né? Mas querendo auxiliar outras pessoas, porque isso foi tão forte, tão impactante para mim, que eu pensei, não posso deixar que outras pessoas passem pela mesma situação sem se sentirem amparadas, sem terem um olhar de alguém que já vivenciou aquilo, que vai falar, olha, tá tudo bem, né? Vamos olhar por aqui, por ali, porque eu fui fazendo essa busca e fui encontrando pessoas que me auxiliaram, grupos que me auxiliaram, mas eu não tinha um mapa, né? Eu entrei na internet, comecei a fuçar e nem a minha família, né? Todos queriam ajudar porque é um processo que todo mundo sofre bastante pelo desconhecimento e pela intensidade que é esse processo. Todos queriam ajudar, mas ninguém sabia exatamente a forma de ajudar pelo desconhecimento. E por isso que eu trago aqui para você esse conceito de emergência espiritual. Então, quando você, mais uma vez, né, se você reconhecer algum daqueles sintomas das pessoas que eu mencionei lá, que podem ser diagnosticadas com transtorno bipolar, leve você essa informação para ela também. Você já ouviu falar no conceito de emergência espiritual? Porque aí ela vai ser acolhida por esse grupo. Né? O que, que a gente pode fazer? Somos todos um, no final das contas, né? Estamos todos conectados. Então, o que a gente pode fazer é essa rede de apoio. Se você conhece alguém que esteja passando por algo parecido, um processo muito intenso, que tem essas características de vivenciar essa conexão com o todo, de sentir esse empoderamento, esse endeusamento, um pouco dessas características que eu te falei, direciona para esses grupos, né? Direciona para mim, que a gente vai saber como lidar melhor com isso. Porque a gente vai passando experiências que a gente teve, trazendo um olhar diferente. Porque hoje você imagina que a bipolaridade, né, o conceito de bipolaridade não é muito conhecido, as pessoas acham que bipolar é aquele que acorda de um jeito e dorme de outro, né? Poucas pessoas têm o conhecimento de quais são as características, quais são os sintomas. Imagina de emergência espiritual. São pouquíssimas. Aqui no Brasil são pouquíssimas pessoas que conhecem. Tá? Lá fora, esse conceito já é mais difundido, mas aqui são pouquíssimas pessoas. Está chegando, né, pela primeira vez, a ideia de uma clínica para acolher as pessoas que estão nesse processo, então que tem esse viés, né, de ser entendido como uma emergência espiritual e não como uma patologia, tá? Mas imagina que é a primeira clínica aqui no Brasil. Então a coisa toda é muito nova, é muito recente aqui. Então vamos ajudar a disseminar essa informação. Bom, depois eu mais uma vez deixo todos nos materiais complementares, né? Todos os sites, todas as referências, grupos de WhatsApp, o que você pode encontrar ligado a isso para poder te ajudar. Tá? Deixo também a ideia de um depoimento aqui meu, que está em um dos sites, desses sites de apoio aí, que chama-se Worth Minds. E nesse site você pode ver o depoimento escrito meu sobre a crise de emergência espiritual que eu tive, a primeira, né, onde eu conto sobre basicamente um renascimento, que eu senti o meu coração parar de bater e depois voltar a bater. Então lá você vai ver alguns relatos, tem o meu e tem de várias outras pessoas, se você tiver curiosidade de ver. E acho que é interessante, porque aí você sente de fato, né, porque ali está mais detalhado, o que, que a gente passa, sabe? O que, que a gente acaba experimentando. E que são coisas maravilhosas. Né? Eu não deixo, não trocaria a minha experiência por nada, ainda que ela tenha provocado muito sofrimento, principalmente para minha família em muitos momentos, mas foi uma experiência fantástica. Tá? Então, é isso que a gente precisa, de conhecimento para conseguir integrar muitas vezes as coisas que acontecem com a gente de uma maneira avassaladora. Ok? Então, nos vemos na próxima aula.